Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelos canais do YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu trago uma convidada muito especial, com um trabalho muito diferenciado. Seja muito bem-vinda, Viviane dos Santos. Muito obrigada, Cláudia, por me receber aqui no seu espaço. Antes da gente começar, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade, com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias. A Casinha de Cílios, casinhadecílios.paulista. E o Aqua Quantum Terapia com a garrafa de elevação vibracional no Instagram, Aqua Quantum Oficial. E ainda, para esse produto, para essa garrafa, você recebe um bônus de um e-book meu, Comunique-se com Alma. Olha que coisa boa, né? Hoje o dia está maravilhoso, né? Então, Viviane, você está falando de que cidade? Eu moro atualmente em Vitória, no Espírito Santo. Que delícia, eu conheço esse lugar, é uma cidade bonita, de praias maravilhosas, né? Daquela areia grossa, aquele vento, né? Que a gente olha para o mar e vê aquele monte de gente fazendo aqueles esportes, né, de vela, de windsurf. Então, é uma parte do nosso país que é muito bonita e a gente precisa sempre falar das nossas naturezas, né, das nossas belezas, né, do nosso país, né? Verdade, eu gosto muito, né, em diversidade, em qualidade de vida e em beleza. É maravilhoso isso. Viviane, eu fiquei curiosa com a sua história e eu quero que você conte aqui para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, quem é você e como é que você chegou até aqui. Bom, meu nome é Viviane, eu tenho 39 anos, sou divorciada, tenho uma filha de 7 anos, sou administradora, especialista em gestão empresarial e sempre empreendi. Eu trabalhava de CLT e eu sempre tive um negócio por trás. Eu falo que eu trabalho no online antes do online existir. Porque eu sempre tive um negócio que não era físico, né, que era em casa. Então, desde a adolescência, eu empreendo. Eu acho que como a maior parte dos brasileiros, né? E sou apaixonada pelo mundo do empreendedorismo. Criei o meu negócio há quase 3 anos e sou completamente apaixonada por ele. Então, agora que a gente já deixou todo mundo curioso para saber o que é, conta o que é o seu negócio. Eu tenho um brechó de brinquedos, o primeiro brechó de brinquedos do Brasil. Nós já vendemos mais de 10 mil brinquedos. Como é que chama? Brinquechó. E eu fiquei encantada com a sua história. Até comentei com você nos bastidores, né, que não foi só por causa dos desafios e das superações, porque eu vi no seu negócio um cunho social muito grande, né, e que ao longo do tempo, eu acredito que por ser novo, talvez ainda não tenha tomado esse corpo, mas ao longo do tempo você vai ver como vai ser importante você reciclar brinquedos, né? Porque a gente vê o quanto o mundo acumula de coisas, quantas pessoas acumulam de coisas, e ao mesmo tempo um outro mundo que não tem nada, né? Então Exato. A gente precisa passar a dividir melhor essas atribuições, né, para que todas as crianças possam brincar. Né? E até pela questão do meio ambiente também, né? 90% dos brinquedos produzidos no mundo são de plástico. Para onde vai tudo isso? Essa foi a minha grande preocupação quando eu falei que a gente vive num mundo atolado de coisas, né? E a gente vê que principalmente vai para o mar, né? Você mora numa cidade de mar, de água verde, de lugar fantástico, lindíssimo. Então, a gente tem que aprender a preservar isso. Como é que nasceu a ideia do brinquechó? Eu sou cristã, né? E eu falo sempre assim, olha,
E uma coisa que o Senhor me ensinou é em tudo dai graças. E em tudo dai graças. O Brinquechó, ele surgiu depois de uma crise de pânico. Como assim? Eu tive... quando a gente se divorcia, eu falo assim, nossa, enfim, né? As coisas vão começar a caminhar, eu consegui me libertar e vai dar tudo certo. Só que não é bem assim. Depois, o divórcio, eu não sou a favor do divórcio, né? E você chegar numa situação de divórcio é muito dolorido, porque é um luto muito grande, né? É uma instituição que faliu, uma família destruída, né? Ainda mais quando você tem uma criança, então a gente traz muitas dores. E aliado a isso, a empresa onde eu estava trabalhando reduziu o quadro de colaboradores, e a outra que eu fui trabalhar não pagou meu salário. Quanta coisa, né? Uma atrás da outra, né? Uma atrás da outra. E aí, o que acontece? Eu fui pegando tudo, usava o cartão de crédito para pagar um outro cartão de crédito, o cartão de crédito pagava o aluguel, né? E com uma filha para sustentar praticamente sozinha. E é uma dívida que não para de crescer, porque o cartão de crédito... E aí você sabe muito bem, se você não pagar um cartão de 1.000, ele vira 5.000 em 3 meses, mais ou menos isso, né? Uau, e aí as coisas foram virando uma bola de neve, até que não tinha mais de onde tirar, e eu comecei a vender o que eu tinha dentro de casa, que era supérfluo, digamos assim, né? Que dava, vendi minhas joias, objetos de decoração, ar-condicionado, então a gente tinha aquilo ali que não dava, que dava, na época, o meu notebook, eu vendi o que dava para vender, que assim, olha, isso aqui não vai fazer falta aqui dentro, mas dá para manter mais uns 15 dias, uma semana, eu vou. E foi uns 6 meses nesse perrengue. E assim, tinha... Qualquer tipo de trabalho que tinha, que aparecia, eu ia fazer, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Então, eu sou ótima vendedora, arrumar um bico, eu vou fazer esse bico, vou trabalhar em feira, ajudar os outros. O que aparecia, vocês não estão entendendo, eu fazia. Nessa hora, eu acho que tudo é válido, né? Tudo é válido. Então, eu só não vendi o corpo, mas eu trabalhei. Que coisa boa, né? Você pôde, hoje você pode olhar para trás e rir disso, né? Achar graça, né? Isso é muito legal. Mas, assim, foram momentos bem desafiadores, até que eu conseguisse me recolocar no mercado. Só que eu consegui me recolocar no mercado demorou aí uns 6 meses. Nesses 6 meses eu fui acumulando, porque vai acumulando os juros, vai vindo, né? E aí teve uma época que eu já estava com aluguel vencido, cheguei a dever 3 meses de aluguel, condomínio, foi ficando aquela bagunça, assim. E o salário, que é tipo o primeiro emprego que eu arrumei, eu fui, né? Eu tenho uma filha para criar, eu vou. O salário, ele dava para manter um mês, mas não dava para pagar o que tinha ficado. E aí já tinha aqueles outros problemas emocionais que tinham vindo de um casamento, foi virando toda aquela bola de neve, já não dormia mais, eu engordei muito, todas aquelas coisas, enfim, até que, bum, tive uma crise de pânico. E aí eu fui para o hospital, achei que eu estava infartando, e passei o dia no hospital. No final do dia, o médico fez todos os exames possíveis. Ele falou para mim, olha, sua saúde é a saúde de uma adolescente. Como que tá a sua vida pessoal? Quando ele falou isso, eu comecei a chorar. Ele, então, você teve uma crise de pânico? Aí eu, putz, grila, tudo que eu não precisava nesse momento, né? E aí, eu fui conversar com uma amiga, e conversando com essa amiga, ela falou assim, amiga, você precisa começar a viver só para você também. Você vive só para sua filha, trabalho, para casa, tudo isso, você precisa respirar. Quando ela falou, você vive só para sua filha, para casa do trabalho, eu voltei na hora, minha mente, para minha casa. Aí eu falei assim, nossa, você tem razão. Tanto que a minha casa é cheia de brinquedos. Porque o que acontece?
Na pandemia, os brinquedos estavam muito baratos. E eu tive muitos problemas na pandemia, como todos nós tivemos. Para que minha filha não sofresse aquelas coisas todas, eu comecei a comprar brinquedo para ela. Então, tipo assim, brinquedos que custavam... Eu lembro que eu comprei um castelo para ela de R$1.000, que estava R$180. Aí, assim, ela tinha brinquedinhos dela que já não serviam mais e que eu vendi na época da pandemia. Carrinho de bebê, que ela já... todas essas coisas dela de bebê que já não fazia mais sentido, roupinha de bebê, que eu doei muita coisa, mas tinha ficado muita coisa ainda. Aí eu peguei e fui trocando. Então, tipo, vendia um, comprava o outro para ela. Então, eu falo que Deus me deu a oportunidade ali de fazer o estoque do Brinquedo. Minha casa estava lotada de brinquedo e eu construo brinquedos também. E a minha filha ama brincar mais com os brinquedos que eu faço do que com os que ela tem. São aqueles brinquedos lúdicos de madeira? Sim. Brinquedo de madeira, brinquedo de... nossa, eu olho assim uma caixa de papelão e falo, isso dá para virar tal coisa. Então eu fazia muita coisa, tinha muita coisa de brinquedo dela. Então meu quarto estava cheio de brinquedo. Porque a gente morava numa casa de 120 metros, de repente a gente alugou um apartamento de 50, né? E aí, quando você tem uma casa grande, você vai tendo várias coisas que também você não percebe. E aí, eu falei, nossa, você tem razão, minha casa é lotada de brinquedo. Então, eu olhava assim, tinha muito brinquedo. Aí eu peguei e saí daquela conversa, cheguei em casa e ela falou que eu tinha que doar aqueles brinquedos, dar um jeito, né? Eu olhei e falei assim, eu não vou doar isso não. Endividada do jeito que eu tô, eu vou doar esses brinquedos, os brinquedos dela todos novinhos, ela é muito caprichosa. Falei, eu vou vender. E em 24 horas eu criei o Brinquedo. Naquele dia eu não dormi. Eu comecei a pesquisar brechós, procurei se tinha brechó infantil, todas essas coisas. Inventei o nome, fiz uma logo improvisada no Canva, que era assim, bem improvisada mesmo. Criei um Instagram, falei para minha amiga, aí eu mandei assim para minha amiga, falei assim, amiga, você me deu uma ideia maravilhosa. Ela, que ideia? Falei, eu vou abrir um brechó, vou fazer um brechó de brinquedos. Aí ela falou assim, brechó de brinquedos, você tá maluca? Você acabou de ter uma crise de pânico, não é hora disso. Vai criar negócio. Ela falou assim, se você quer vender, esses que você tem, vende, mas não pensar em fazer um negócio. Eu falei assim, eu já decidi. Falei, vê se você tem grupos de WhatsApp e me passa. E essa informação é muito importante. Aí ela pegou e viu os grupos que ela tinha, me passou. Eu já comecei conversei com a minha filha quando ela chegou da escola, ela pegou todos os brinquedos que ela não ia brincar mais. Eu já comecei a gravar, tirar foto. E detalhe, eu trabalhava antes de PJ, então eu já tinha um MEI aberto. Eu mudei o KNAI do MEI, mudei o nome, tudo. Então, desde o princípio, eu já comecei como empresa. É importante você falar isso, porque muita gente acha que o trabalho informal é melhor do que o formal. Na verdade, não, né? Na verdade, a gente precisa se calçar, né, com todas a estrutura que a gente tem. E eu vi que você construiu isso muito rápido, e ia te perguntar exatamente isso, em que momento que você abriu sua empresa? Então, você já tinha MEI aberto? Já tinha o MEI aberto, e aí, porque na anterior que eu estava trabalhando, eu trabalhava como PJ. Então, eu tinha acabado de entrar numa empresa, fazia uns 6 meses que eu estava, uns 4 meses que eu estava trabalhando nessa empresa, né? E eu não tinha fechado o MEI ainda. Então, eu continuei pagando. E eu acredito, assim, que para quem está começando um negócio, que não está trabalhando de CLT e tal, é importante fazer isso, porque você também tem um respaldo. Então, você está pagando ali 60, 70 reais de MEI por mês, mas se você precisar de alguma coisa, você tem um respaldo, você tem uma licença maternidade, você pode ter um afastamento, você tem aquele período como contribuição do INSS. Então, eu acredito que é importante. Você consegue também oferecer mais vantagens para o seu cliente, porque você consegue abrir uma conta de MEI que você não vai pagar e você tem um limite maior para trabalhar. Você consegue ter uma conta de, como fala,
com cartão, com administradora de cartão de crédito, para você poder trabalhar e oferecer para o seu cliente. Então, são inúmeras vantagens. Exatamente isso. E eu quero que você fale um pouquinho agora, a partir do momento em que você montou o Brinquedo, né, e eu percebo que foi com muita coragem, né, com muita determinação que você fez isso, porque às vezes as dificuldades elas mostram para a gente o caminho que a gente tem que seguir, né? Quais foram esses desafios que você superou nos primeiros meses aí que você decidiu empreender com um brechó de brinquedos? Então, eu comecei no online. Então, eu comecei a postar nos grupos de WhatsApp e eu ia pedindo para outras pessoas, e aí eu trabalhava no meu horário de almoço e à noite, porque eu não podia trabalhar, né, no meu expediente. E finais de semana. Então, assim, o desafio do tempo também. Só que no primeiro mês, só vendendo os brinquedos dela, eu paguei todos os aluguéis que estavam vencidos, 3 aluguéis vencidos, 6 meses de condomínio. Aí, quando eu olhei assim, falei, isso dá, pode dar, entendeu? E foi aí que você percebeu que você podia expandir, porque vender brinquedos da sua filha, olha a fortuna que você tinha em casa, no sentido de a riqueza que às vezes a gente despreza, né? Exatamente. Tudo aquilo que está acumulado, tudo aquilo que está encostado em casa, ele pode se tornar, assim, uma fonte de renda. Aquilo que não faz sentido, aquilo que não faz sentido para você, faz sentido para outra pessoa. Então, e é que isso legal isso, né? Que a gente tem que pensar, né? E logo as pessoas... Só que assim, eu já me apresentava como empresa desde o início, eu já criei uma política de desapego, eu comecei a pesquisar e eu olhei, né, leis, essas coisas, né? Porque a gente, como administradora, sabe como é, né? Nós temos aulas na faculdade, aí você vai pesquisar sobre as leis, entender um pouquinho. Tem então, que colocar na prática, né, Viviane? Tem que, não dá só para ter o diplominha ali, não, tem que viver ele na prática. Então, eu fui fazendo tudo isso. Então, desde um primeiro momento, mesmo sendo dentro da minha casa e sendo da forma que estava, assim, tipo, artesanal, né? Eu me portei como empresa, como pessoa jurídica. E eu acredito que isso é o mais importante, a nossa postura diante da vida. Eu estava derrotada, destruída por trás, mas na frente ali eu era uma empresária, uma pequena empresária. E aí as pessoas começaram a trazer... Viviane, quando você fala isso, né, que você estava derrotada, depende muito do ponto de vista, porque a partir do momento que você já está caminhando, né, que você já colocou na sua cabeça que essa situação vai mudar, tudo que você tem em torno de você muda também, porque você muda aquela frequência, aquela vibração, né, aquela crença que você tinha, e a partir daí o seu sorriso, a sua determinação, a sua atitude de mandar, né, pelo WhatsApp, já muda tudo, né? Quando eu mudo, tudo muda. Né? Exatamente. E aí eu comecei, então as pessoas começaram a trazer os brinquedos, né? E até então era na minha casa, né? Isso é importante saber. Minha casa começou a ficar lotada de brinquedos. Pequena, né? Pequena para tudo. Isso, um apartamento de 50 metros, né? Então a sala, a gente já não tinha mais a sala ficou tomada de brinquedo, a varanda, um banheiro, a gente só usava o banheiro do meu quarto aí, que tem 2 banheiros na casa. Tinha dia que eu não conseguia entrar nem na cozinha para cozinhar. E aí foi indo assim, trabalhando de madrugada, fazendo o que eu podia com o que eu tinha. Logo, quando deu 6 meses que eu vi assim, olha, isso aqui tá dando mais dinheiro do que eu tô recebendo. Eu tive um ato de coragem, mais um ato de coragem, de sair da CLT e ir atrás e investir mais o meu tempo, a minha energia no Brinquedo. Então, nunca foi assim sobre eu investir o meu dinheiro, mas o meu tempo, a minha energia, a minha vontade. E não é fácil, como nenhum negócio mas eu sou completamente apaixonada. E é o que eu falo assim, além de tudo, e a gente também tem uma vertente social. Os brinquedos que não passam na avaliação por algum motivo, mas dá para brincar, nós doamos. Eu faço campanhas de vez em quando, de Natal, de Dia das Crianças, para as pessoas, para arrecadar brinquedos também, para a gente doar para algumas instituições que a gente elege.
E você tocou num ponto muito importante, Viviane, porque muita gente acha que a doação de brinquedos é só quando os brinquedos estão quebrados, né? E que já não tem mais utilidade para suas crianças. Na verdade, não, né? Eu estou falando isso porque eu já participei de uma arrecadação de brinquedos há uns anos atrás e eu percebi que as pessoas elas entregam brinquedos sujos, riscados de canetinha, né, que a gente tem que tomar o cuidado de quando a gente vai dar de presente, dar um presente de verdade, né? Então a gente precisou lavar, limpar os brinquedos, comprar roupinha para as bonecas que estavam sem roupinha, e para dar isso para uma outra criança, porque a criança nutre a expectativa da chegada do brinquedo, né? E o brinquedo para a criança é tudo que ela tem, né? Então, sim, brinquedo é a realização de um sonho. É a realização de um sonho. Não é só para brinquedo para criança, é para adulto também. Para adulto você também. Vê, assim, o tanto de adulto que eu tenho de cliente que compra um brinquedo, por exemplo, esses dias eu recebi uma coleção de Barbies da década de 90 e de 2000. Se você vê o rosto, o brilho nos olhos das pessoas que adquiriram essas bonecas, e não eram bonecas baratas, sabe? Mas assim, porque nós temos a nossa criança interna, né? Então é o adulto realizando o sonho daquela criança que ela foi um dia. E é muito bonito mesmo. O brinquedo, ele traz isso, a boneca traz isso, né? Da roupinha, o sapatinho, a bolsinha. Aí você vai começando a fazer as coleções, né? Tudo que tem em torno, né? Mas aí tem uma lição muito grande para sua filha, né? A sua filha, ela começou a olhar o brinquedo com o valor do dinheiro também, né? Exato. Eu falo assim que as pessoas... eu não vendo brinquedo simplesmente, porque a gente vende dignidade. Porque quando você dá para os outros, é exatamente isso que você acabou de falar. Você dá o que não serve mais para você e você dá de qualquer jeito. Mas quando você dá a oportunidade do outro comprar aquilo que ele quer, você está dando dignidade e você muda o jogo. Porque eu tenho clientes que podem pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 num brinquedo, que eu já vendi brinquedo de R$2.000. Mas eu tenho clientes que só pode pagar R$5 no brinquedo. E às vezes aquele cliente que só pode pagar R$5 sai daqui mais feliz do que o que comprou de R$2.000. Então, a gente não consegue mensurar, né? A gente não consegue mensurar isso porque é subjetivo. A felicidade que a pessoa compra, a felicidade que a pessoa sente, né, quando ela realiza um sonho, ela compra alguma coisa, muitas vezes as pessoas não sabem demonstrar, mas ela está muito feliz por dentro. Claro, mas eu estou falando assim que não é só porque é brinquedo caro, às vezes um brinquedo barato faz aí. Exatamente. E eu falo assim, nós como mães, por exemplo, a gente se realiza tanto em poder dar algo que os nossos filhos desejam, sabe? Eu acho que, fala assim, olha, se eu conseguir dar isso para o meu filho, eu sou capaz de muito mais. E isso o brinquedo dá. Aí, por outro lado, também ensina para a criança o valor das coisas. E há inúmeras outras coisas, porque para cada fase da criança, cada idade, de 0 a 7 anos, são 8 fases. É de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 ano, de 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada fase dessa exige um estímulo diferente. São brinquedos diferentes. Brinquedos diferentes porque eles trazem os estímulos diferentes, né? Exato. E você como mãe, qual que é a idade da sua filha hoje? Ela tem 7. Que fofa, né? É uma delícia essa idade, né? É uma idade em que a criança capta muita informação, né? Do que está acontecendo ao redor dela. Como é que você conseguiu conciliar? Você estava falando da sua casa, que começou a ficar super lotada, né? Sua cozinha, o banheiro. Como é que você conseguiu conciliar a partir do momento em que você decidiu trabalhar tempo integral no Brinquechó, a função de mãe, a função de empresária, a função de dona de casa para poder organizar tudo também? Eu moro sozinha aqui no Espírito Santo, eu não sou daqui, né? Eu sou paranaense, cresci no interior de São Paulo e eu moro aqui há 13 anos, então eu não tenho família aqui. O pai da minha filha não mora aqui hoje, ele mora no Rio de Janeiro, então ele vem esporadicamente, a cada 15 dias, mais ou menos, ver ela. Então eu não tenho rede de apoio, mas tenho rede de apoio paga, né? Eu pago escola para ela, enfim. Só que
no mundo empresarial, a gente precisa entender que quem quer empreender e quer fazer dinheiro, não existe equilíbrio. Então, na vida, não existe equilíbrio. Não existe. Eu não acredito nisso. Uma hora você consegue dar mais atenção para uma coisa, outra hora você dá mais atenção para outra coisa, dependendo daquilo que a demanda pede. Então, quando a minha filha está doente, ela precisa mais de mim. Fora isso, o Brinquedo precisa muito mais de mim. Por quê? Se eu não faço dinheiro com Brinquedo, eu não sustento. Né? Então, às vezes, eu trabalho até 3 horas da manhã. Né? Agora que o Brinquedo não está mais dentro de casa, eu tenho tido mais, assim... eu fecho a loja às 6 horas da tarde, porque eu tenho que pegar ela na escola e eu tenho que ir para casa. Só como o meu negócio, ele ainda é a maior parte online, eu continuo trabalhando no celular. Então, eu posso não estar aqui fisicamente, porque eu ainda sou sozinha na loja, mas eu continuo trabalhando quando eu não estou aqui. E você traz aí uma informação que eu, como mentora de negócios, eu oriento muito os meus clientes. Você falou sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? A gente consegue, Viviane, trabalhar assim durante um tempo, enquanto a gente é até mais novo. Isso. Né? E no início de negócio, meu negócio ainda é novo. Quando a gente coloca uma meta de 5 ou 10 anos, a gente sabe que eu vou trabalhar 5 anos assim, ou 10 anos desse jeito, mas a partir do momento em que eu conseguir chegar onde eu coloquei aqui no papel, né? São as minhas metas, as submetas, os meus objetivos, eu vou conseguir ter uma vida mais tranquila, eu vou tirar férias, Exato. Eu vou cuidar da saúde, eu vou cuidar da minha qualidade de vida, do bem-estar. Isso é importante porque impacta diretamente na nossa saúde mental. Exato. Hoje, por exemplo, antigamente, eu não tinha condições de pagar alguém para me ajudar em casa, né? Então, antigamente, minha filha estudava meio período numa escola pública e meio período ficava comigo. Agora não, eu já consigo pagar uma escola para ela particular de manhã e uma tarde, porque eu preciso estar mais aqui e ela vai estar bem cuidada. Agora, eu já consigo ter alguém para me ajudar dentro de casa. Eu já consigo... Tô cuidando da minha saúde, no entanto que eu emagreci 25 quilos já, então assim, mas ainda tô trabalhando bastante, e você tem realmente que ter isso. A minha ideia, minha meta, meu objetivo é, nos próximos 5 anos, fazer com que o Brinquedo se consolide cada vez mais, para a gente ter aí, no futuro, 200 lojas espalhadas pelo Brasil, e que dependa cada vez menos de mim, né? Até para que eu possa, porque hoje eu ainda sou o gargalo da minha empresa também, quem tudo faz, não faz nada bem. Então, hoje você não pode... Hoje você não pode nem pensar em ficar doente, né? Não, eu não posso me dar luxo. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente tem que se programar para 5, 10 anos, para a gente sair do front, né? Porque enquanto você está muito no operacional, e tudo depende de você, né? Quando você mudou a sua loja do online e decidiu abrir um espaço físico, né? O que mudou na sua vida e quais foram esses aprendizados que você passou por eles e hoje você olha e fala, nossa, realmente eu precisava tirar do online e trazer para o presencial? Olha, é muito novo ainda. Nós viemos para cá, a loja foi inaugurada agora dia 14 de junho. Nossa, que delícia, novinha. Tá novinha. Parabéns. Muito obrigada. Então, eu durante 2 anos e meio, eu trabalhei dentro da minha casa. Então, a gente chegou ao ponto assim, eu sempre preservei o quarto da minha filha, o máximo que eu pude para ela, no entanto que quando eu fui fazendo um pouquinho de dinheiro a mais, a minha prioridade foi arrumar o quartinho dela, dar mais conforto para ela, e até para ela não, já que ela perdeu todos os outros espaços da casa, coitada, né, então de ter que conviver com tudo aquilo, mas eu tive de volta a minha casa. Sabe, quando agora eu consigo separar esse espaço. No entanto que os meus clientes, eles buscavam os brinquedos em casa, né? Eu vendo para o Brasil todo, mas muitos clientes retiravam aqui, e os fornecedores também. Então, eu tenho clientes, a maior parte dos meus clientes estão comigo desde que eu comecei.
E aí eles falam assim, e aí eu pego na sua casa? Não, na minha casa nunca mais, em nome de Jesus, é lá na loja só agora. Então, consegui ter essa separação. Eu ainda estou nesse momento de estruturar a loja, porque 95% das minhas vendas e dos meus clientes são online. Eu vendo para o Brasil todo. E eu simplesmente não vou falar assim, a partir de agora eu não vou vender mais no online. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 1.000 clientes. Então, tudo que chega na loja primeiro eu posto nesse grupo do WhatsApp. E é ali que as minhas vendas acontecem de fato. Então, eu simplesmente não vou falar assim, peraí, agora é só na loja se você quiser comprar. Não, então, assim, vai continuar sendo da forma que... Olha aí, cliente chamando, né? No WhatsApp. Eu quero te perguntar sobre o setor de brechós, porque você falou que é inédito aqui no Brasil, que você criou um negócio que é precursor, né? O setor de brechós, ele já cresce muito em função da economia circular, né? E a gente tem visto, principalmente depois da pandemia, Viviane, o quanto as pessoas, elas decidiram tirar as coisas de casa, né, e abrir os seus brechós até nas garagens, né? Como é que você vê esse movimento e esse espaço que o seu negócio, o Brinquedo, ocupa dentro da economia circular? O mundo, ele urge, né, por novas alternativas de consumo. E não é apenas deixar de consumir, mas é girar o que já existe, né? Então, é a gente consumir de forma mais inteligente. E é o que a gente já falou dos brinquedos, né? Aquilo que não faz mais sentido para você, ele faz sentido para outra pessoa. 90% dos brinquedos produzidos no mundo são de plástico. Para onde que vai tudo isso? Sendo que a cada ano, principalmente no Brasil, são vendidos mais de 9 bilhões de reais em brinquedos. Então... 9 bilhões de reais em brinquedos só no Brasil? Só no Brasil. Segundo é muita coisa, né? É muita coisa. Então, para onde que vai? O consumo do brinquedo, ele não reduziu, porque a cada dia que passa, nós temos mais novidades, novos estímulos. Então, assim, aí a criança comprou aquele brinquedo, às vezes abre, já não quer mais. Abriu, já desinteressou, jogou ali. Para onde que vai tudo isso daqui a pouco? E antigamente, eu não sei, assim... Geralmente, eu ia nos brechós, a gente não vê, assim, tantos brinquedos, as pessoas não tinham o hábito de desapegar brinquedo, porque o brinquedo, ele é diferente, é o que a gente já conversou, às vezes, por muito tempo, durante esses 2 anos e meio, eu higienizava os brinquedos, perfumava as bonecas, comprava, eu não vendo boneca sem roupa, então, às vezes, eu esperava chegar uma roupinha, sabe, tiro mancha... hidrato o cabelo das bonecas, tudo. Eu não tenho mais esse tempo hoje, mas eu ainda quero depois ter uma equipe que possa fazer isso, mas eu oriento as pessoas e ensino como limpar, para trazer limpo, porque pensa bem, você quer receber, se você quer comprar, eu falo sempre assim, as pessoas, elas merecem o melhor, e eu quero dar o meu melhor para elas. Então, e aí uma forma da gente conseguir que as pessoas tragam mais limpo é mexendo também na avaliação, né? Então, tem um percentual da limpeza, que antigamente eu nem cobrava direito. Mas eu acredito que a questão da sustentabilidade, que é muito importante a gente consumir de uma outra forma e de entender o valor das coisas e que aquilo que não faz sentido para mim pode transformar a vida de uma outra pessoa, pode realizar o sonho de outra pessoa. Eu tenho muitas clientes também que são empreendedoras, que estão começando seus negócios, que são fono, psicólogas, terapeutas, e que precisam desses recursos para trabalhar com as crianças, e quando elas conseguem comprar o recurso delas com um valor menor, isso para elas também é extraordinário. Então, a gente precisa aprender a consumir de forma mais inteligente. Até porque o brinquedo, ele tem essa função, né? Por ele ter cores, formas, né? Peso diferente, né? Cheirinhos diferentes, né? Ele é muito lúdico. Então, em qualquer idade... Eu falo que todo brinquedo é pedagógico. Em qualquer idade, a pessoa, quando ela adquire um brinquedo, seja para o seu consultório, para
poder orientar as crianças, ou seja, em casa, o brinquedo ele tem essa função, né? Ele ocupa um espaço muito grande, né? Então é importante você também cobrar a taxa de limpeza para que a pessoa tenha essa responsabilidade de quando vai trocar o brinquedo, dela também levar limpo, né? Verdade. Isso é importante, né? Você tem um modelo de negócio que todo mundo sai ganhando, tanto você quanto o fornecedor e a pessoa quem compra também, né? Como é que funciona essa economia, como é que funciona esse formato e por que ele está sendo tão importante para você, trazendo tanto sucesso para o seu negócio logo de início já? Porque é um negócio novo, né, Viviane? Sim, o meu fornecedor, ele é meu parceiro. Então, nós trabalhamos em conjuntos. Ele tem o brinquedo e eu tenho os clientes. Então, nada melhor do que o meu cliente, o meu fornecedor, ele receber, nós trabalharmos igualmente, né? Então, 50% do valor da venda líquida eu pago ao fornecedor e eu trabalho de uma forma diferente. Então, tudo que eu vendo ao longo de uma semana, eu pago na próxima semana. E como geralmente eu avalio, chegou daquele fornecedor, eu avalio e coloco tudo para vender dele no mesmo dia, e eu vendo muito rápido, graças a Deus, tem tem fornecedor meu que recebe 2, 3, 4 mil reais de brinquedo em uma semana. Uau, isso é maravilhoso. Ela parado, que ela não fazia nem ideia, e ela precisando de dinheiro, e tem ali, bastante dinheiro. Então, você também trouxe para as mães, né, esse despertar para as coisas que elas têm dentro de casa, né? Então, exato, esse olhar mais cuidadoso, né? O que eu estou usando, o que eu não estou usando, o que eu posso me desapegar agora que pode me trazer um dinheiro, né? E a gente vive nesse momento em que a gente precisa ser mais sucinto na vida, né? Mais minimalista, né? Sim, e uma coisa que é muito legal também, que às vezes as minhas clientes compram um brinquedo, aí a criança brincou, enjoou, elas trazem para vender de novo. Olha, que legal! Então você consegue... Mas ela traz, vende e compra outro brinquedo. Que sensacional isso! Então, além da pessoa comprar, ela pode revender para você. Sim. E você vender para outra pessoa. Nossa, isso é fantástico, porque a criança, ela realmente tem um tempo para brincar com aquele brinquedo, sim, porque ela cresce. Então, a cada 6 meses, do mesmo jeito que a gente compra sapatinho novo, né, roupinha nova, porque a criança cresceu, a gente precisa se preocupar em reciclar o brinquedo da criança para que a gente traga novos estímulos, para que a criança se sinta importante também dentro de casa, né? E eu imagino até, Viviane, que em algum momento, mesmo depois que você abriu o seu negócio online, você pensou em desistir por causa dos desafios, né? Aconteceu isso com você? Não. Não? Com brinquedo, não. Com brinquedo, não. De desistir, não. Nunca. Porque... Mas quando a gente está começando um negócio novo, é importante a gente falar. De outros negócios, já tive, no entanto que desisti de outros negócios. Eu sempre empreendi, já fiz de tudo. Eu já fui decoradora de casamentos, de festas infantis, eu já vendi bolo, já fui confeiteira, fazia doces, eu vendia ovos de Páscoa, vendia muito. Então, assim, eu já vendi lingerie, já vendi semi-joia, eu já fiz de tudo, sabe? De tudo. Mas com o Brinquechó, eu sou tão imersa, eu sou tão apaixonada, eu vejo tanto valor, eu acredito tanto no potencial do Brinquechó, que eu nunca pensei em desistir. Mas não pense você que não tenha tantos desafios. Mas mesmo com os desafios de, às vezes, de não ter um fornecedor, de não ter o brinquedo, porque eu tenho cliente, meu negócio é diferente, eu tenho cliente, eu não tenho, às vezes, fornecedor. Eu saio correndo, assim, gente, pelo amor de Deus, preciso de brinquedo para vender, eu vou dar um SOS, eu saio assim, sabe? E eu tenho uma confiança muito grande em Deus e eu confio muito no meu negócio. Eu sou a maior fã do Brinquechó, você não tem ideia do Porque quanto. Agora você despertou a sua missão e o seu propósito. Então, sim,
fazer tudo que você já fez, né? Até bolo, festa, casamento, decoração, era tudo muito gostoso, mas não tinha tocado o seu coração. A partir do momento que você vai ler, eu sou apaixonada pelo que eu faço, você muda tudo em volta. Então você pode passar o perrengue que for, mas você está ali firme e forte para que você possa continuar. É clichê, mas é verdade. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Na verdade, esse clichê, ele é o que mais faz com que a gente mude a percepção da vida da gente, faça com que a gente consiga levantar de manhã, né, da cama, porque sem propósito, você fala, nossa, para que eu vou levantar cedo hoje, o que eu vou fazer? Agora, quando a gente tem um propósito, às vezes a gente nem dorme, como você contou, que você nem dormiu naquela noite para você poder montar o brechó. Então, é importante a gente trazer essa visão que a descoberta da missão e do propósito de vida fazem na vida da pessoa, e eu falo muito isso nas minhas redes sociais, falo muito nos meus cursos, para os meus mentorados, porque quando a pessoa perde o emprego e chega para mim, Cláudia, o que eu vou fazer agora? Me dá uma ideia? Peraí, primeiro a gente precisa despertar quais são as suas habilidades, as suas competências, para depois a gente saber o que a gente pode fazer, né? E é importante a gente falar isso para quem está em casa agora nos ouvindo, Viviane, porque não é tão simples quanto parece. A gente precisa ter paixão, a gente precisa gostar do que a gente faz, para que a gente tenha também essa alimentação, né, para que o nosso coração se sinta acolhido quando a gente passa por um desafio, né? E é desafiador, não é um mar de rosas, é bem desafiador. Empreender, né? Você, tipo assim, o que eu vou fazer amanhã? Será que amanhã vai ter? Porque eu dependo dos fornecedores. Será que amanhã vai ter fornecedor? Será que o cliente vai querer comprar de novo, né? Então, assim, a gente tem todas essas questões. Mas eu falo assim que o medo, ele sempre vai existir. Mas vai com medo mesmo. Não tem problema, eu vou com medo mesmo. Tem um ditado que eu tenho ouvido muito até nas redes sociais, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Exato. E é exatamente isso. Se você não começar, você nunca vai ter a coragem para arregaçar as mangas e para fazer. Agora, se você começar, você busca a estrutura para você melhorar, né? Eu sempre falo assim, faça o que você pode com o que você tem. De vez em quando dou uma palestra, assim, e as pessoas perguntam, né? Eu falo, gente, é simples. Faz o que você pode com o que você tem. Às vezes, você faz um feijão maravilhoso que, nossa, todo mundo elogia. O seu feijão, e você ama fazer aquele feijão, que o seu feijão é o melhor. Vende isso. Faz um curso, ensina as pessoas a fazerem o melhor feijão do mundo, faz um e-book, qualquer coisa. Você tem a ferramenta, todo mundo tem um diferencial. Ou às vezes as pessoas falam assim, você não tem medo de alguém copiar você? Eu falei assim, não me importo, porque ninguém vai me copiar. Eu sou única, eu sou um ser humano único. Podem fazer um modelo de negócio parecido com um brinquedo, mas o que eu faço da forma que eu faço, ninguém faz. As pessoas podem até tentar copiar você, a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, mas a sua essência, ninguém copia. Então, a gente tem que estar respaldado em nós mesmos, né? No que nós somos, no nosso diferencial, que é sermos nós mesmos. Exatamente. E a gente também, em algum momento da nossa vida, a gente precisa de concorrência para que a gente possa sair da mesmice, né? Quando a gente vê que alguém copiou a gente, que decidiu fazer um negócio parecido com o seu, a pessoa também vai colocar a essência dela, também vai colocar as habilidades e competências dela, mas a partir do momento que você vê que o seu negócio está sendo copiado, é porque ele está dando certo, né? E aí você vai... espaço para todo mundo no mercado, imagina, e falando em supermercado, quantos mil supermercados não existem? E farmácia, quantas farmácias não existem, continua abrindo, academia, todos os negócios, porque olha quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo. Eu falo que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Inclusive, para quem quer empreender, para quem está nos ouvindo, tem espaço para você. Porque o que você faz, ninguém faz como você.
A primeira coisa que eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo agora é: acredite em você. Do mesmo jeito que você, Viviane, acreditou em você, acreditou no seu negócio, é acreditar para que dá certo. Tanto que você falou que você já vendeu mais de 10 mil reais em brinquedos no mesmo mês, né? Sim. E você acredita que você possa superar essa expectativa dos 10 mil reais? Então, 10 mil reais foi no primeiro mês. Eu vendo cerca de 30 mil por mês. Olha, que legal, que gostoso. Eu nunca falei isso para ninguém. Uau, eu tô sendo lembrando que faturamento é diferente de lucro, tá? Mas faturamento é diferente de lucro. Exatamente. Até porque você tem a estrutura física da casa, você tem a estrutura física da loja, né? E hoje eu tenho que trabalhar mais, porque eu tenho 2 aluguéis para pagar, eu pago 2 escolas, então... Você paga uma pessoa para te ajudar com faxina, com uma série de coisas que você começa a criar essa estrutura, né, para que a empresa ela saia até de uma empresa familiar, uma empresa caseira, para se tornar uma empresa de comercial e que possa crescer e expandir cada vez mais e montar a sua matriz e filiais do jeito que você quer também, né? Exatamente. Isso é importante, né? Quais são os próximos passos e os próximos projetos que você pensa para expandir a sua marca? Então, tudo é muito novo ainda. Até então, eu estava incubada numa incubadora de empresas, a Tec Vitória, e eu tinha todo o suporte deles, porque nós acreditávamos que teríamos que seria uma startup, então tudo estava voltado para a transformação de startup. Até que chegamos ao impasse de que o melhor era franquear. Então, agora, os próximos passos são descobrir, de fato, o que é o Brinqueshow, né? Nesse novo cenário, estruturar isso para que o Brinqueshow possa crescer cada vez mais e se espalhar pelo Brasil. Porque o Brinqueshow, ele merece. Ele é um negócio relevante, que ele transforma vidas, que ele faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu falo que o mundo merece o Brinqueshow, e não é porque eu fiz, que eu criei, mas o mundo merece o Brinqueshow porque ele realiza sonhos e ele transforma a vida das pessoas. Ai, que delícia, que delícia, né, você trazer esse depoimento, porque eu acredito até a carinha das crianças que vão com as mães buscar os brinquedos, né, a criança pega o brinquedo assim, eu quero, é meu, né, isso é muito gostoso. Ela não quer embalagem, ela não quer embalagem. Sabe que assim, nos primeiros dias, eu pensei assim, sabe, será que isso vai rolar mesmo, não sei o quê? Só que eu comecei a vender muito rápido. E aí, quando eu comecei a ver a carinha das crianças indo em casa com os pais buscar os brinquedos, ou o vídeo das mães me mandando quando as crianças recebiam os brinquedos, eu falei, eu encontrei o que eu tanto sonhava, eu encontrei. Porque eu nunca desisti. Eu falava assim, um dia alguma coisa vai dar certo. Não importa, eu não vou desistir. Isso aqui não deu certo? Não tem problema. Caiu, levanta, vamos recomeçar. Eu vou procurar outra coisa. Um dia alguma coisa vai dar certo. Quando eu comecei a ver o brilho nos olhos das crianças, que eu vi o sorriso das mães, eu falei, encontrei. É aqui, é aqui. Olha, que gostoso você trazer esse seu depoimento, né, com tanta sinceridade, com tanta verdade, né? Mais uma vez eu volto, né? Quando a gente encontra a missão e o propósito de vida da gente, e isso deve estar relacionado a algum momento da sua primeira infância também, né? Quando você ganhou seu brinquedo, ou quando você ia comprar os seus brinquedos, que isso ficou na sua memória, né, Viviane? Porque é importante a gente falar, né, que a gente precisa fazer o que a gente gosta. Muitas vezes o que a gente gosta não dá dinheiro, mas quando a gente começa a estruturar o negócio da maneira que você está estruturando e as coisas começam a crescer, tudo muda. Então tem que ter um tempo de maturidade do negócio, como você falou, né, que estava incubada era uma universidade? Não, é uma incubadora de empresas que transforma ideias em startup. Tem várias universidades, né, aqui no estado de São Paulo que fazem isso, né, elas têm as incubadoras e as pessoas levam as ideias e vão acelerando os seus negócios com as ideias que elas levam, e é importante ter
a visão do próprio negócio, né? Ter uma mentoria, uma outra pessoa falando, né? Porque quando a gente fica olhando muito para dentro do negócio, parece que a gente não olha o entorno e não vê as outras possibilidades. E quem está no entorno é que pode te ajudar com isso, né? Eu estou adorando essa nossa conversa aqui. Viviane, você tem algum brinquedo aí perto de você que você queira mostrar para a gente, contar a história de como ele chegou, o que ele representa, e se você precisou fazer algum tipo de intervenção, limpeza no brinquedo para poder vender? Então, hoje eu já não tenho mais esse tempo para fazer essa intervenção e essa limpeza, né? Porque a demanda é muito maior e eu ainda sou sozinha. Mas eu recebo brinquedos de colecionadores também. E recentemente eu recebi uma coleção com mais de 20 bonecas que estavam na caixa, que nunca haviam sido brincadas, com mais de 20 anos. Brinquedos de bonecas de 20 a 25 anos. E aí, tinham várias Barbies e sobrou uma aqui que eu vou te mostrar. Eu nem sabia que existia. Olha isso aqui, lacrada na caixa, uma boneca da Adriane Galisteu. Gente! Eu nunca nem tinha ouvido falar que a Adriane Galisteu tinha boneca. Nossa, que lindo! E você pesquisou sobre isso? Sim, qual foi a data? Pesquisei. Essa aqui, ela é de 2000. É muito legal. É uma coleção, olha só, lacrada, ela nunca foi aberta, e ela era uma coleção com 4 bonecas. Meu Deus. Recebeu uma aqui. Você me lembrou quando eu era criança, acho que uns 7 anos mais ou menos, a gente ganhava alguns brinquedos que minha mãe não deixava a gente brincar de imediato, então ela punha numa prateleira no quarto da gente. Então, para brincar, a gente pedia para ela. Menina, que ela tirasse... isso é muito mais comum do que eu pensava, então... Só que a gente desembalava, não ficava assim na caixa, porque essa criança não pôde brincar com essas... isso era só para coleção, né? Então, eu fiquei... Na hora, quando eu recebi, que ela me contou a história, eu falei assim, gente, mas como assim? É uma moça, ela é médica, um amor, um doce de pessoa. Ela trouxe para mim mais de 20 bonecas, eu olhei e falei assim, como assim que essas bonecas estão todas na caixa? Como assim? Ela falou assim, mamãe era muito brava, não deixava a gente brincar. E como eu te disse, eu sou cristã. Eu fiquei muito triste na hora. Só que depois que ela saiu, eu fiz uma oração. E eu falei assim, Senhor, que esses brinquedos não sejam só um brinquedo, mas que o sonho que não foi realizado de uma criança brincar no passado, que ele possa ser agora no futuro, que seja de uma realização do sonho de uma criança grande, de uma criança pequena, mas que eles possam transformar a vida dessas pessoas. E essas bonecas foram vendidas e as pessoas que receberam com tanta alegria, sabe? Que eu falo que foi ressignificado. Então, ressignificamos essa história. Mas sabe que isso que eu te contei agora, né, era uma coisa que eu nem lembrava na minha vida, acabei lembrando porque eu vi na embalagem. Isso me ensinou muito, a ter muito cuidado com as bonecas. A gente tinha muitas caixas, tinha um quarto inteiro de brinquedos, era muito brinquedo que a gente tinha mesmo. E a gente tinha esse cuidado de ver na prateleira. Depois, com o tempo, minha mãe só mantinha na prateleira as bonecas que eram mais caras, as bonecas que eram articuladas, né, ou que falavam, né, para a gente pegar e não deixar nas caixas, né, como a gente tinha naquelas caixas container, né, no chão, e fica aquela bagunça mesmo. Então, a gente aprendeu a ter cuidado com as nossas coisas. E isso foi uma lição muito legal, porque a gente tinha ganhado de alguém que teve o cuidado de comprar, de trazer para a gente, pensou na gente, né, com carinho. Então, a gente retribuía o carinho dessa maneira também, deixando na prateleira, mas a hora que a gente queria brincar, a gente brincava e a gente pedia para minha mãe para guardar de novo lá. Então, isso eu faço com Júlia. Então, ver na caixa, eu percebi que a pessoa não pôde nem brincar. Não pôde, elas estão lacradas. Dessas bonecas todas, dessas 20, 80% vieram lacradas. Algumas vieram dentro da caixa. Tinha uma Suzy. Ai, gente, eu tive Suzy, que linda! Suzy Encantada, de 1999, lacrada na caixa. Era a única no Brasil que tinha lacrada.
Nossa, eu imagino, porque a Suzy era a minha grande paixão. Ela era mais delicada que a Barbie, né? A Barbie era mais descolada, a Suzy era mais delicadinha. Então, com um corpo mais real, das brasileiras, principalmente, né? Porque nós, brasileiras, temos um corpo mais curvilíneo, né? E a Suzy, ela trazia toda essa questão do sonho, né, da gente ser adulta, como é que a gente vai ser. No imaginário da criança, isso é muito importante, né? Que gostosa a nossa entrevista, eu estou adorando, mas a gente está chegando no final, Viviane, e eu quero... É uma pena, mas eu te convido aqui a voltar num outro momento, né? E vai ser muito gostoso a gente poder conversar de novo. Eu quero saber que conselho que você deixa para as outras mulheres que também são mães, que pensam em empreender, mas que ainda têm medo de dar o primeiro passo na vida. O medo, ele sempre vai existir. Mas vai com medo mesmo. Começa com o que você tem, da forma que dá. Não precisa dar... passos maiores do que as pernas. Começa pequeno. Até porque no pequeno você consegue controlar. Às vezes a gente quer esperar tudo tá perfeito para começar. E nada na vida é perfeito. Mas as ações transformam as coisas. Então nós precisamos nos movimentar. O Senhor sempre me ensinou que coloca o pé que eu coloco o chão. E eu sempre vivi assim. Então, começar pequeno é uma grande oportunidade para a gente se testar, principalmente, para saber até onde a gente pode ir, se é isso mesmo. Procure estar em ambientes onde as pessoas pensem da mesma forma que você. Mentorias são extremamente importantes, temos aqui você que é extremamente competente, mas se a pessoa no momento ainda não pode fazer, tem muito conteúdo gratuito que eu acredito que você mesmo passa isso nas suas redes sociais, mas nós temos redes de network, nós temos o Sebrae, temos tantos lugares onde as pessoas podem, muitos cursos grátis na internet que a pessoa pode procurar para se capacitar. Então, esteja isso perto muito de outras importante. mulheres que fazem o mesmo que você, que acreditam no mesmo que você, e a gente precisa acreditar em nós mesmas, porque todas as nossas situações são passíveis de mudança se nós caminharmos e acreditarmos em nós. Exatamente isso, né? A gente pode ter aquela amiga que nos orienta, o professor, né, de uma escola de negócios que pode falar com a gente, o próprio Sebrae, né? E os cursos gratuitos, né? Acho que todo mundo começa na vida com os cursos gratuitos, porque você precisa entender um pouco melhor daquilo para saber se é o que você vai fazer mesmo, né? Exato. Então, às vezes, investir no curso num outro momento, né? Mas claro, também me coloco à disposição para quem quiser, pode me procurar nas redes sociais para a gente procurar. Eu sempre estou conversando com algumas mulheres. E eu estou aberta para passar um pouquinho do que eu sei, para te ouvir, né? Isso é muito importante, né? A gente criar essa possibilidade de trazer mais e mais pessoas para perto da gente, né? Viviane, deixa aqui as suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar também. Meu Instagram é @brinque_de_brinquedo.show, CHO, né? brinque.show. Que legal, Viviane, adorei a nossa conversa. Que mais pessoas tenham essa ideia, essa coragem, essa vontade de empreender em algo tão sustentável como você. Parabéns. Obrigada mesmo. Foi um prazer falar com você. Que legal. Então, nos vemos no próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.